Talvez você pense que é muito mais difícil de se conseguir a soberania financeira, muito mais complicado do que conseguir a liberdade financeira. E, na verdade, não, tá? Você só precisa entender alguns conceitos para chegar nesse ponto, tá? Eu diria que, para você, existem algumas coisas que você precisa ficar atento, que você precisa prestar atenção para poder conquistar a soberania financeira. A primeira delas é sempre buscar manter o seu patrimônio em ativos, né? E não em moeda. Porque quando você mantém isso, talvez você já saiba intuitivamente, quando o seu patrimônio está em moeda, essa moeda ela tende a perder valor ao longo do tempo, né? Então isso você já sabe, né? Se você viu lá o comecinho do Plano Real, eu lembro que uma passagem de ônibus custava 35 centavos, né? E, enfim, até a última vez que eu vi estava, sei lá, R$ 5, né? Então, você vê a desvalorização do dinheiro, né? Com R$ 100 no início do Plano Real, você enchia um carrinho de supermercado. Hoje em dia, você sai do mercado com 2 sacolinhas no máximo, né? Então, se você mantiver o seu patrimônio em moeda, você vai perder para a inflação, tá? Você não vai ter nenhuma soberania financeira. O segundo ponto que você precisa prestar atenção é entender como funcionam os ciclos de mercado, né? E para isso, para você entender em que momento do ciclo a gente está, né? Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que lá em meados de 2019 eu alertei várias vezes de que nós estávamos encerrando um grande ciclo de expansão da economia global e que em algum momento iríamos entrar em recessão. Aconteceu que em 2020 a recessão veio muito rápida e brusca, né, por motivos óbvios, mas essa recessão ela já estava encomendada, já estava mostrando sinais de que iria acontecer lá desde o primeiro semestre de 2019, né? Então, você conseguir identificar esses sinais que a economia emite para saber em que momento do ciclo a gente está, também é muito importante, porque isso, lembra lá do começo desse vídeo de hoje, né? Isso ajuda, é um dos fatores que determina quais são os melhores investimentos que você vai fazer, que você vai colocar na sua carteira, tá? Então, entender os momentos do ciclo é muito importante também. Uma outra coisa também que tem aumentado no Brasil principalmente no último ano, e que isso é um ponto positivo, né? Mas é óbvio que ainda está no começo, é que você deve diversificar os seus investimentos, não só entre diferentes classes de ativos, diferentes categorias de investimentos dentro do Brasil, mas também diversificar entre países, entre moedas, entre jurisdições. Se você tem todo o seu patrimônio no Brasil, você está correndo todo o risco do Brasil. Se você tem seu patrimônio dividido entre Brasil e, sei lá, Estados Unidos, você está correndo um pedaço de risco no Brasil, outro nos Estados Unidos, mas está diversificado agora. Você tem seu patrimônio um pedaço em outro país, em um país europeu, alguma coisa do tipo, também você está diversificando. E hoje em dia é muito mais fácil de se fazer isso, né? Surgiram algumas soluções para isso nos últimos meses, nos últimos anos. É muito mais fácil para um brasileiro, para qualquer pessoa fazer isso, não precisa de muito dinheiro como precisava antigamente, beleza? E um outro ponto também que você precisa ficar atento para poder ter soberania financeira é você ter no seu portfólio um percentual de reserva de valor, né? Então, ouro, por exemplo, é uma reserva de valor. Lembra que o ouro, ele é dinheiro, ele é considerado como dinheiro pela humanidade há milênios, literalmente. E ele tem se valorizado desde que foi descoberto pelo homem como dinheiro, porque ele é escasso. Não tem como o governo chegar e criar mais ouro. Tentaram isso, né? Os alquimistas tentaram criar ouro do nada, com reações químicas, etc. Só que é impossível. O ouro, ele é escasso. Quanto mais ouro se extrai do solo, menos ouro se consegue extrair do solo, né?
Então, por isso que ele se valoriza ao longo do tempo, né? Ao contrário de moedas fiduciárias que não são nem um pouco escassas, são cada vez menos escassas. O real é cada vez menos escasso, o euro é cada vez menos escasso, o dólar, o yuan, o ien, enfim, qualquer moeda estatal é cada vez menos escassa. Então, é importante você refletir sobre isso, sobre ter um percentual da sua carteira em algum ativo que represente uma reserva de valor, tá? E eu adicionaria aqui mais um quinto elemento que você deve prestar atenção na hora de buscar e conquistar a sua soberania financeira, que é na sua renda, né? Da onde vem a renda, a sua renda familiar. Se você tem um trabalho, por exemplo, um emprego CLT, da onde vem a sua renda? A sua renda tem crescido? O que você tem feito para que a sua renda cresça acima da inflação? Porque lembra o seguinte, lembra que a inflação ela acontece todo dia, tá? Mas o reajuste do seu salário, se você for assalariado, quando vem, ele vem uma vez por ano. Isso acumulado, esse efeito acumulado ao longo de anos e décadas, faz com que, por mais que você tenha um reajuste por ano, de acordo com o IPCA e etc., mesmo assim, você vai perder poder de compra ao longo do tempo. Até porque também o IPCA, a inflação oficial do governo, ela não é a sua inflação. Muito provavelmente, você que está me assistindo aqui, tem uma inflação maior do que o IPCA, do que a inflação oficial, né? Então, você tem que também aprender a medir qual é a sua inflação, a inflação da sua família, sua própria inflação. Buscar formas de ter uma renda maior, de fazer com que a sua renda suba acima da inflação de verdade. Tá? Se você é assalariado, você deve pensar isso, em formas de fazer com que a sua renda seja maior ano após ano, independente do seu salário. Se você é empreendedor, empresário, talvez seja mais fácil, você tem mais flexibilidade para conseguir isso, mas também, da mesma forma, se você tem um determinado faturamento, por exemplo, na sua empresa, que se repete ano após ano, Guilherme, ano passado eu faturei, sei lá, R$ 1 milhão. Ano retrasado eu também faturei R$ 1 milhão. Eu estou bem, todo ano eu faturo R$ 1 milhão. Cara, se todo ano você fatura a mesma coisa, significa que você está decaindo ao longo do tempo. Né? Porque R$ 1 milhão de 2020 é diferente de R$ 1 milhão de 2015. Tá? Então você deve sempre também pensar em expandir, em aumentar o faturamento da sua empresa, sua renda através da sua empresa, beleza? Então são essas as coisas que você precisa ficar atento para conquistar, para ter soberania financeira, né? Para ter soberania financeira. Então grave isso muito bem na sua cabeça.